Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. O Evangelho dessa terça-feira está em Marcos 1, de 21 a 28. É do dia 14 de janeiro, 14 de 1 de 2025. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que começou a gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou o espírito impuro: "Cale-se, saia dele." Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito, saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou toda parte, em toda a redondeza da Galileia. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus continua na missão que o Pai lhe ordenou e preparou ele para isso, mandou ele para cá para isso. Jesus recebeu toda a autoridade de Deus, porque Ele é Deus. Filho de Deus, é Deus. Deus enviou ele para a terra, permitiu que ele viesse à terra com autoridade, para que as pessoas acreditassem que realmente Deus estava no meio de nós. Deus mandou o próprio Filho para o meio de nós, com autoridade, para expulsar o espírito impuro que estava atormentando a vida daquelas pessoas na época de Jesus. Meus irmãos e irmãs, o espírito impuro naquele tempo, ninguém expulsava, ninguém podia fazer nada. Era uma coisa triste, as doenças incuráveis, ninguém ficava são, ninguém sarava, porque não tinha recursos, os médicos eram fraquíssimos, e as pessoas não tinham fé verdadeira. Cada um tinha o seu Deus, e cada um aclamava o seu Deus, e não era correspondido, porque o Deus deles era falso. Eles não tinham um Deus verdadeiro. Era pouca gente que acreditava no Deus único. Cada um tinha um Deus. E tinha vários deuses. Adotava até bonecos de madeira, de barro, como fossem deuses. Imagem de imperadores. Faziam procissão com eles, adoravam. Animais, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, é assim, o povo daquele tempo era assim. E Deus precisou enviar o filho dele à terra, nascido de uma virgem chamada Maria. Todo mundo sabe da história, né? Todo cristão sabe, para mudar o curso da história. E realmente mudou. Aquelas pessoas ficavam admiradas, porque Jesus, ele curava pessoas de doenças incuráveis, tipo a lepra, né? Era triste, a lepra ia matando as pessoas, aí nos pedaços, arrancava os pedaços, era triste, perdia membros do corpo por causa da lepra. E Jesus deixava aquela pessoa como era antes. As pessoas ficavam admiradas: "Mas quem é esse homem?
ele tem que ser Deus, porque só Deus pode fazer um braço crescer, um dedo crescer, curar uma doença incurável. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. E eles começaram a acreditar. Alguns, né? Não foi todos não. Outros seguiam só para receber os benefícios dele, as curas. Felizmente era assim que funcionava. E Jesus, ele curava tanto pessoas que crê, quem não crê, nada a ver, ele curava todo mundo. E continua curando, né? Porque ele é Deus, ele ressuscitou, ele está no meio de nós, na Eucaristia, e ele está do lado do Pai, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde promete voltar um dia. Nem diz o credo, né? Deus Pai Todo-Poderoso há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, essa oração do Creio em Deus Pai é muito forte, viu? Lindíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Quem estiver vivo, no tempo que Jesus voltar aqui para julgar, não morrerá. Está garantido. As Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses falam que nós seremos transformados deste corpo para um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado. E quem tiver morto ressuscitará. Então, meus irmãos, vai ser um evento muito grande, como nunca aconteceu na face da terra, esse dia. Onde vai vir à tona todos aqueles que já morreram. Todos vão se unir diante do Cordeiro imolado, diante do Cristo ressuscitado. Então, as pessoas vão ficar admiradas porque a segunda vinda de Jesus vai ser mais forte do que a primeira ainda. Porque ele veio, nasceu de uma criança, cresceu no meio de nós, no meio do povo, lá em Israel, em Jerusalém, na Palestina, que ele é do estado da Palestina. Se fez homem, trabalhou mais o pai adotivo José, que José não é o pai biológico de Jesus, ele é pai adotivo, que criou Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Por isso que Nossa Senhora, ela é santa desde a concepção, porque Deus preparou ela, seu ventre santo, seu corpo sem pecado, para receber o seu filho, que também não tem pecado. Um ventre contaminado pelo pecado jamais poderá receber o Filho de Deus, que não tem pecado. Então, por isso que Deus preparou Maria. Maria é imaculada, concebida sem pecado, original. Que bonito história. E ali, Jesus cresceu no meio daquele povo, trabalhando mais o pai de carpinteiro, naquela vida simples, mas honesta, honrada. Depois aconteceu o que aconteceu, né? Todo mundo sabe da história. Seguido, morreu na cruz, ressuscitou, terceiro dia, subiu aos céus, onde está junto do Pai. Ficou conosco aqui também, está no meio de nós também, tem 2 ou mais falando dele, ele está presente, ele diz, e também na Eucaristia, né? E na sua segunda vinda, vai ser um evento muito bacana, muito bonito, por quê? Porque ele vem em glória, vem glorioso, ele não vem mais montado no jumentinho não, viu? Vem na glória do Pai para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E aqueles que tiver o privilégio de participar, de ser salvo, viverá nesse reino que não terá fim. E as vidas não terá fim também, porque o corpo ressuscitado ele não morre mais. Então,
as vidas não terá fim mais. E Jesus vai voltar um dia. Ele vai juntar todos em torno dele para nos julgar pelos nossos pecados nesta terra, durante a nossa vida aqui. Meus irmãos, vai ser um evento muito lindo, maravilhoso. Não foi bonito da primeira vez ele curando as pessoas, ressuscitando mortos, né? Curando pessoas leprosas, cego. Foi muito bonito, mas mais bonito ainda vai ser o segunda vinda dele. Ele virá na glória para julgar todos nós aqui e implantar o reino na terra. Chamamos de terra prometida. Aí é onde vai haver alegria sem fim para todos aqueles que for salvos. Meus irmãos, é muito belo a promessa de Deus. Tão bom que todo mundo acreditasse, fosse fiel. Palavra de Deus. Eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E também creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Eu creio em Deus Pai. E virá para julgar os vivos e os mortos. Viverá no reino de Deus sem fim. Nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós não somos que nem os animais, não. Os animais têm alma, mas quando morrem, acaba tudo. Nós não. Nós temos uma alma que vai ser julgada por Deus. E que essa alma vai se unir novamente quando Jesus Cristo voltar pela sua segunda vez, que é a promessa dele. Essa alma vai se unir ao corpo, novamente, esse corpo ressuscitado, para viver eternamente teu reino. Não é belo? Não foi belo a primeira vinda de Jesus? Nasceu criancinha, se criou ali no meio do povo de Israel, ali de Jerusalém, a Palestina, aquele povo ali, fazendo prodígios, milagres, e mostrou que ele é Deus, provou, mais do que isso, provou que ele é Deus, com suas obras. Por isso que ele diz, se conhece a ave pelos frutos. Então, meus irmãos, quem pode ressuscitar alguém que já morreu? Só Deus. E Deus deu essa autoridade a cada um de nós, rezar pela pessoa com fé, a pessoa ressuscitará também. Mas ali não é nós que estamos ressuscitando, é Jesus. Que usa nós como instrumento para dar uma cura a uma pessoa, para ressuscitar uma pessoa. Qualquer coisa, qualquer doença que tiver, será curada. Porque é Jesus que dá essa cura, não é nós somos só um instrumento. Quem cura mesmo é Deus, só Deus. Por isso que Deus, as pessoas, muitos acreditaram que ali era obra de Deus no meio do povo. Só Deus pode realizar prodígios, milagres maravilhosos. Que Deus nos dê sabedoria e força para a gente permanecer firme na fé e não desistir da nossa caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, com aquela esperança de um dia vivermos juntos, todos no mesmo lugar, no reino de Deus. José, Maria, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, os santos e santas de amor passaram pela igreja. A igreja chama, o catecismo da igreja chama nós de os santos. Todos nós batizados, todos os batizados, é os santos. Vai passar por perseguições, que vai sofrer bastante,
mas com aquela esperança de um dia viver em um mundo de paz, de harmonia, em uma dimensão totalmente diferente dessa daqui, uma dimensão espiritual. É isso, meus irmãos, que a gente tem que acreditar e viver a fé aqui nessa terra, junto com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os santos e santas e a nossa Mãezinha do céu. Alegria no coração, vamos viver a fé com esperança e um dia chegaremos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.